Esse primeiro dia do Congresso era um dia de alegria, de comemoração. Eu entro lá e dou de cara com o Eduardo Cunha, com Aécio Neves, com Beto Richa, pessoas investigadas, acusadas na Lava Jato. Isso no primeiro dia. No primeiro dia é eleito como presidente da Câmara um multi-acusado da Lava Jato, Arthur Lira. E vai para o Tribunal de Contas a partir do primeiro dia, primeiro, segundo dia, mas ele foi defender a eleição dele no primeiro. Alguém que subiu na tribuna para dizer que no Tribunal de Contas ia lutar para colocar a política em cima da técnica. Gente, o Tribunal de Contas é matemática. Como você vai dizer que vai colocar a política acima da matemática, Não do tem controle como. das contas? Não tem como. Eu saí no primeiro dia com vontade de chorar, e eu não choro fácil. Tive vontade de chorar umas 2 vezes na Lava Jato, mas eu saí do plenário, aquele salão bonito da Câmara dos Deputados, com tapete verde, e eu saí procurando um lugar em que eu pudesse chorar. Não achei, fui pro hotel, minha esposa me esperava para comemorar, viu a minha cara, viu que não ia ter comemoração, em vez de ir num restaurante comemorar, a gente foi para a esquina, para uma lanchonete, conversar. Eu contei para ela o que se passava no meu coração, ela olhou para mim e disse: meu amor, jamais perca a sua capacidade de ficar triste diante da injustiça aqui. Jamais perca a sua capacidade de ficar indignado. Porque o nosso coração, quando a gente vê muita injustiça, ele pode às vezes empedrar. Mantenha o seu coração de carne. E mais, ela disse, você não veio aqui por um cargo, você veio aqui por uma transformação. Faça o que precisa ser feito. Ainda que você seja cassado, ainda que faça o que queiram fazer com você. E eu, a partir daquele momento, eu decidi que o meu lema na Câmara seria a sua voz de indignação no Congresso Nacional. Com base naquilo que ela me falou. O bom que não se silenciou, né? Porque eu podia não conseguir transformar, não ter maioria. Mas ia ser a voz da indignação das pessoas. E assim eu agi pelos meses que eu tive lá. Na primeira semana, o Eduardo Cunha encontrou um colega meu no elevador e disse: nós vamos caçar o Deltan. E poucos meses depois, essa cassação veio pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. E eles te caçaram como? Eles caçaram inventando uma tese bem maluca. Porque a minha cassação ela era muito absurda para acontecer. Todos os jornalistas, todo mundo falava É uma assim, das você não vai maiores ser injustiças caçado. que aconteceram já no meio político, né? Que tem sido. Até o pessoal que criticava a Lava Jato falou, foi injusto, foi errado. Todos os grandes jornais do Brasil fizeram editoriais criticando a decisão do TSE. Eu tinha ganho em todos os pareceres do Ministério Público, no Tribunal Regional Eleitoral, várias pessoas pediram vista para analisar mais profundamente e votaram em meu favor. E aí chega ao TSE o meu caso, e aí todo mundo dizia, não tem como te caçarem. E aí eles dão uma decisão coordenada pelo presidente Alexandre de Moraes. Essa decisão vem pelas mãos do Benedito Gonçalves, que tinha sido delatado na Lava Jato, uma decisão unânime me caçando. Mas qual era a questão que estava envolvida ali? Era o seguinte, um membro do Ministério Público que sai da carreira na pendência de um processo administrativo disciplinar se torna inelegível. A lei é muito clara sobre isso. E aí a questão que se coloca é, eu tinha algum processo administrativo disciplinar quando eu saí? Não, nenhum. Tenho certidão dizendo que não tinha nenhum. Uhum. Tá bom, então acabou a questão. Explica simples. para a população, não, a questão dessa daí, porque o deputado goza de milhares de prerrogativas, de proteções. Talvez o povo não entenda o que é isso, né? Então, o julgamento era justamente disso, que ele estava entrando para deputado para se esconder de algo que estava acontecendo ali, que ele tinha adotado uma estratégia para se defender de algo que tinha acontecido ali na Lava Jato. Exatamente, Essa já era uma regra de cautela, vamos dizer assim, porque originalmente a lei de inelegibilidade, que é a lei da ficha limpa, ela trazia a seguinte regra: se a pessoa for expulsa, demitida do órgão, ela não pode ser eleita, porque ela foi demitida por ter feito alguma coisa errada. Mas aí pensaram, e se a pessoa antes de ser demitida, na pendência de um processo, ela sair? Então vamos criar que a pessoa também fique inelegível. Ok. Mas eu não tinha nem processo disciplinar, nem condenação, nem nada. Nada. Não tinha nenhum processo capaz de me demitir. Nenhuma investigação, nada. Zero. E você não podia entrar com uma... Aí o que eles inventaram? Eles inventaram o seguinte, falaram, não, existiam reclamações contra o Deltan na corregedoria. O que é uma reclamação? Reclamação é o seguinte, se você for lá e disser, não gosto da cor dos olhos do Deltan, eles vão abrir uma reclamação. E aí eles vão examinar... Não gosto do Deltan cantando. Exato, não gosto do Deltan cantando. Reclamação. Aí no final da reclamação eles vão ver se é procedente ou não, se tem indicativo de que ela faz sentido ou não. Só se tiver provas que indicam que faz sentido, aí eles convertem num processo administrativo disciplinar. Nesse momento que eu saí do Ministério Público, eu já tinha saído da Lava Jato fazia 1 ano. Ou seja, não tinha nenhum processo disciplinar, nenhum caso eles acharam faz sentido, vamos instaurar. Não. Tinha algumas reclamações que estavam lá engavetadas, pendentes, mas não era nenhum processo disciplinar. E aí eles fizeram o seguinte raciocínio,
que é completamente o contrário que eles fazem para o corrupto. O corrupto a gente tem condenação em primeira, segunda, terceira, quarta instância e ainda falam que ele é inocente, presumido inocente. O meu foi exatamente o contrário, que mostra claramente a perseguição. Eles falaram, pode ser que alguma reclamação com o Deltan em algum dia se convertesse num PAD, um processo disciplinar, que algum dia gerasse uma pena e pode ser que essa pena viesse a ser demissão e na cabeça dele ele deve ter achado tudo isso e saiu. Gente, é uma mistura de previsão de futuro, Minority Report, com leitura de mente, é uma coisa totalmente escabrosa. Profético. Profético, é. E aí eles me caçaram. E para mim foi mais um baque na minha trajetória, nessa trajetória de altos, baixos, nessa montanha-russa de conflitos. E foi muito Foi em quanto tempo isso? Isso foi em maio que veio essa decisão. Eu assumi em comecinho de fevereiro, fui empossado como deputado, exatamente. 2023. Lá lutei contra aquele PL das fake news, a gente pode falar dele também, aquele projeto da censura. E aí, em maio, veio essa cassação. Vieram vários sinais ao longo do tempo, inclusive sinais de que a gente devia aceitar o projeto da censura, aquele das fake news. Eu fui considerado uma das principais vozes contra esse projeto e era um projeto que era defendido pelo presidente da casa, era defendido pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes. A gente incomodou enquanto eu esteve lá. Eu cumpri fielmente o meu propósito como eleitor, o meu compromisso com a minha esposa, familiar, de eu ser o melhor que eu podia ser em favor da sociedade. E veio essa cassação que interrompia precocemente na nossa leitura da nossa jornada, E mais uma vez ali eu tive um período de reflexão, de oração, e agora, o que eu faço? O que é fazer o melhor com os talentos que eu tenho? Eu voltei para Curitiba. Quando eu chego em Curitiba, minha família me aguarda no aeroporto, minhas crianças, minha esposa me abraçam. A minha esposa me abraça forte e diz, meu amor, eu nunca quis ir para a política, eu nunca considerei ir para a política, eu não quero ir para a política. Mas quando um soldado cai, outro precisa se levantar. A grande lição da minha cassação foi, uma andorinha não faz verão sem bando. Se você quer mudar a realidade, não é um Deltan, não é 2 Deltan, não é 10, não é um Marcel Van Hatten, não é um Nicolas. A gente precisa de uma multidão, a gente precisa levantar pessoas vocacionadas com esse objetivo de mudar a nossa realidade. E a partir dali eu decidi me unir a um time de pessoas que lutam por honestidade, por competência e que tenham coragem de enfrentar os donos do poder, que é o time do Novo. É o único partido da direita, talvez o PSOL na esquerda, mas da direita é o único que tem claramente bandeiras, vamos dizer assim, uma ideologia, princípios, propósitos claros, compromissos firmes com a sociedade. E decidi me unir a esse time, passei a me tornar embaixador desse time e levantar lideranças. E algo muito legal que aconteceu na minha cassação foi que antes de ser cassado, eu estava olhando o Instagram, vi um garoto que era um influencer cristão, o nome dele é Guilherme Kilter, você pode conferir ele aí no @GuiKilter. E aí eu entrei no direct dele e falei, cara, você fala muito bem, você se posiciona, você parece um Nicolas Ferreira de Curitiba. Você já considerou ir pra política? Porque se você considerar, eu quero te mentorear. Eu sei quem é esse menino. Você conhece? É o que o Diego falou. É. Legal. E aí, ele falou, eu tô orando justamente sobre isso. Deixa eu orar um pouco mais e eu volto com você. Aí, se passou o tempo, e no dia que eu seria cassado, sem saber que seria aquele dia que eu seria cassado, eu, indo para Brasília, entro no Uber para ir para o aeroporto, e aí ele me liga. E ele fala, Deltan, eu decidi, eu vou dar esse passo. Eu vou para a política e eu quero caminhar com você. E a partir dali a gente passou a caminhar junto. Hoje ele é pré-candidato a vereador lá em Curitiba. Eu vou fazer tudo o que eu puder para que ele seja eleito, porque ele me representa não só por honestidade, mas competência, estudou, fez os melhores cursos de políticas públicas e é alguém que tem os valores, que eu acredito, um compromisso genuíno, um cristão autêntico. É um excelente comunicador. Ele tinha 100 mil seguidores, agora está com 230 em poucos meses, 230 mil. E agora, veja que o passo que eu dei, a minha cassação foi, eu saí um pouco da função de jogador e passei a ser técnico. Eu passei a viajar ao Brasil. Não, a sua cabeça é fantástica. A sua cabeça, você foi sempre esse... Eu vejo aqui o organizador, é o professor Xavier, sabe? Traduzindo bem. Posso lavar pés. Porque de conseguir extrair as capacidades de cada um para montar um time é muito interessante. Foi um pouco disso, né? É muito interessante. E aí o que eu fiz? Eu montei uma força-tarefa na política agora. A gente tem umas 60, 70 pessoas com quem eu tenho caminhado mais perto, são lideranças que a gente busca treinar, vocacionar, falar de propósito, caminhar junto, porque nenhuma mudança vai ser individual, a gente precisa de um time. Então, dentro do Novo, a gente tem esse time, o Novo é um time que é alinhado, o Novo defende a vida, foi o único partido que entrou contra a descriminalização do aborto no STF, o Novo defende a família, contra a doutrinação ideológica nas escolas, é a favor do homeschooling.
o Novo defende o indivíduo, ele é contra os abusos de poder do STF, do governo, ele é contra aquela doutrinação ideológica, ideologia progressista, é contra a ideia do todes, ele defende o combate à corrupção, defende a geração de emprego e renda, defende a liberdade de expressão, inclusive a religiosa, de um modo muito firme, e a colocação de todos os bandidos, seja de colarinho branco, seja de rua, na cadeia. Então, até se você gosta desses ideais, não deixe de fazer parte do nosso time, se inscreva aí, se filia a esse time do Novo, para que a gente possa lutar juntos. E como que se inscreve? Como é que faz para entrar nesse time? Você vai encontrar no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, você vai encontrar um link de filiação. Basta você clicar lá, seguir os passos, se filiar e você vai fazer parte do nosso time. Porque nós, como cristãos, a gente precisa agir a título de cidadania. Agora, se a gente quer dar um passo a mais e se organizar como time para lutar pelas nossas causas, aí você precisa de um corpo, de um partido. E por que um partido é essencial? Por que não basta os indivíduos? Porque o nosso sistema representativo é chamado de proporcional. O que isso significa? Isso significa que, lá em Curitiba, digamos que o Gui Kilter saísse num partido, vamos dizer, PSOL. Vamos dizer que ele saísse no PSOL, de esquerda, progressista, não é nada que o Gui acredita, vamos criar só por especulação. Não, mas o Gui é um cara bom. Aí você vota no Gui. Vamos dizer que ele não consegue o suficiente para ele ser eleito. O que acontece? Os votos dele vão todos para uma pessoa que pensa completamente o oposto dele. Vão eleger um cara do PSOL, que é progressista, que pensa num Estado inchado, que invade as liberdades individuais. O nosso sistema ele faz com que esses partidos fisiológicos, que não têm bandeiras claras, você vota num cara bom e você elege um cara ruim. Já quando você tem um time como Novo, você vota num cara bom e se eu não conseguir eleger o Gui, o voto vai para outra pessoa que tem compromisso com as mesmas pautas, como a Amália Barros, como a Indiara, com outras pessoas, com o pastor Dorgival lá, com pessoas que têm bandeiras parecidas com as bandeiras do Gui. Por isso que é importante você ter um time.